Bem-vindo a todos. Estou aqui novamente, mais um Sertão Cast. Hoje eu estou aqui com João Batista, certo? Com certeza. Ele é secretário da Educação de Santa Bárbara Sim. e hoje aqui a gente vai tirar algumas dúvidas, vai fazer um bate-papo livre, assim, Uhum. para a gente aprender mais, né, sobre como funciona a gestão do município quanto à educação. Perfeito. E mas antes de continuar, eu queria perguntar um pouco sobre a sua pessoa para você poder se apresentar de forma mais adequada para o público. Perfeitamente. Pois bem, primeiro agradecer pelo convite, né? É um prazer muito grande estar falando de educação para alunos do terceiro ano, né? E um projeto que, assim, dispensa comentário. Já tinha conversado sobre isso, inclusive, e que vocês estão de parabéns, né? Tocando isso com maestria, né? E tem hora até que eu duvido, né? Até fico imaginando que se seria de fato alunos, né, de terceiro ano, né, do ensino médio. Mas enfim, parabéns. E assim, eu me chamo João Batista Oliveira Lima. Eu sou daqui de Santa Bárbara, né? Nascido e criado. Morei aqui na zona rural Boa Vista até meus 17 anos. E de lá vim para Santa Bárbara, mas eu morei menos tempo na cidade de Santa Bárbara do que fora, né? Fiquei apenas 3 anos na cidade, depois fui para fora. Fiquei estudando em Feira, Salvador. E agora recebi, né, o ano em 2021, recebi o convite, né, para assumir a Secretaria de Educação. E aqui estou, completando uma gestão, né, 4 anos. E a minha formação é em economia, não é na área de pedagogia, nem na área da educação básica, né? É em economia, tenho uma graduação na UFES e tenho um mestrado também em economia na na UFBA. E eu sempre trabalhei como um professor, né? Gestor de projeto, fazendo políticas públicas. E vai estar fazendo agora 10 anos que eu sou professor de uma instituição privada, a Faculdade Anísio Teixeira, a FAT. É, falando também um pouco sobre, continuando um pouco sobre a sua Aham, pessoa, eu queria saber como o que levou o senhor a estudar essas aham. áreas e agora ser professor, qual foi o incentivo que o senhor teve, vamos dizer assim? Muito bem. Olha, eu sempre gostei de números, né? Eu sempre me identificava com as disciplinas de cálculo Exatas, né? exatas. E isso já me direcionava, já sabia que ia fazer alguma coisa, né, nessa linha. Pensei em fazer matemática, mas a matemática eu acabei não apostando muito na matemática porque eu queria algo mais aplicado, que a gente pudesse utilizar os cálculos para aplicar esses cálculos em alguma coisa, né? Digamos assim. E economia completou esse pensamento meu, porque a gente estuda muito cálculo, né? Estuda muito as disciplinas de estatística, de econometria, né? Para a gente fazer modelos e assim por diante. Mas isso com foco em aplicação, em buscar resultado na vida real, na vida prática. Então isso me atraiu e quando iniciei tornei ainda mais fã, né? Mais atraído por esse trabalho. E professor, na verdade, eu nunca imaginei que seria professor, né? Até pelo curso que eu escolhi, eu não esperava que eu fosse assumir uma sala de aula. E quando foi uma vez, quando eu passei no mestrado, eu tendo aula de um professor, inclusive um professor maravilhoso, o professor Gervásio, Hum. e ele conversou comigo e me deu esse toque. Falou assim, João, perguntou, né, em que eu já estava trabalhando e tal, e ele falou assim, você tem um perfil de professor. Olha só. Isso me deu talvez me deu um estalo que eu não tinha, né? E aí acabei fazendo a seleção nessa instituição e tô lá 10 anos, né? Dá pra ver que até acaba juntando também com a função atual do seu, né? Que é da área da educação, e a senhora sendo professor, agora fazendo secretário de educação, Aham. né? Com certeza. Acredito até que seja esse o motivo de o prefeito ter me convidado, né?
Mas, assim, a educação em si é algo, uma coisa muito atraente, né? A gente começa a estudar educação, e aí eu já estudava, já gostava da educação, mas como aplicação, eu sempre utilizava dados, né, da educação, e fazendo esse reflexo do dado, desempenho. E lá, inclusive na instituição, lá no mestrado, tinha alguns alunos, né, colegas meus, que fazia pesquisa na área de educação. E a gente discutia, e tinha eu tinha um interesse nessa linha, né? Mas o meu interesse era mais naquela questão da pesquisa. Não tinha me visto na questão de assumir uma secretaria. E aí. Pois aí. É. Agora, voltando um pouco mais à sua função atual, Aham. falando sobre a gestão agora, Aham. quais são os seus, vamos dizer, sua visão para o futuro, né, na gestão Uhum. da educação de Santa Bárbara? Perfeitamente. Veja bem, a educação é um desafio aqui em qualquer canto, né? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não teria o cenário, né, que a gente tem Com a certeza. nível de Bahia, a nível de Brasil. Então, é um desafio. Ponto. O governo atual, né, quando fui convidado, conversei com a de França, eu percebi que a de França era um cara, era um empreendedor. Aquele cara que estava ali, tinha um mandato a cumprir, mas estava disposto a fazer o que tinha de melhor nas áreas, né? Uhum. Especialmente na área da educação. E quando eu conversei com ele, ele foi bem taxativo. Eu quero que você resolva, que você faça o que de fato tem que ser feito para a educação ter o destaque que deve ter. E aí entrei, confesso que quando eu cheguei eu me frustrei um pouco, porque assim a nossa rede estava ainda muito aquém do que deveria. A gente tinha uns professores, né, uma equipe de uma certa forma desestimulada, cansada. A gente tinha uns equipamentos, né, os nossos prédios num estado bem ruins, assim, É, e acaba desestimulando, né, esse andamento. Então a gente começou justamente para isso, né, tentando resgatar a autoestima da educação, dos nossos alunos, dos nossos profissionais, dando um ambiente adequado para esses alunos, né, e fazendo, de certa forma, o básico que tinha que ser feito, né. E aí a gente vem superando dia a dia, né? E hoje, assim, eu enxergo a educação do município com uma perspectiva muito positiva, né? Eu acho que a gente tem um futuro brilhante nesse segmento. Eu acho que a gente provou que tem coisas que independe de gestão do prefeito, digamos assim. Dá para ser feito. Não dá para botar culpa apenas no gestor. é verdade. Eu acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade quanto família, né? Quanto os pais, Uhum. quanto profissional de educação que somos, quanto aluno. Eu acho que é uma questão de um pacto mesmo, de melhorar e reestruturar e fazer com que a educação seja um destaque no município. O atual gestor de França, ele, anteriormente, ele também já veio aqui nesse podcast, ele Aham, falou muito sobre a visão que ele tem sobre a educação. aham, Aí dá para perceber, né? Dá para aham. perceber que ele começou com isso. Ele começou primeiro voltando seus olhos, vamos dizer assim, para o futuro, vamos dizer, o futuro de Santa Bárbara, Sim. a educação. E aí eu queria saber um pouco como foi as primeiras ações a ser tomada, porque justamente o senhor acabou de dizer que foi um pouco decepcionante quando, Uhum, quando entrou, sim. né, na gestão. E aí eu queria saber qual foi as primeiras ações a ser tomada, quais foram aquele ação para dar um norte, dar um Sim. seguimento que fez, na verdade, com que a gente esteja hoje assim, Pronto. com uma educação um pouco mais superior do que antes. Perfeitamente. Olha, quando chegamos, a gente estava em meio a uma pandemia, É, 2021. Então, assim, 2021 foi um ano que não tivemos aulas presenciais. Tivemos um trabalho que foi um trabalho muito grande de elaboração daqueles blocos, né, de atividade para a gente encaminhar para os alunos.
e ter esse retorno que a gente sabe que foi fundamental para manter o aluno ligado, de certa forma, à escola, mas que pouco resolveu a situação do aluno, né, do ponto de vista de conhecimento, de aprendizagem e assim por diante. Verdade. Então, o que foi que a gente fez? Como a gente não podia ter aula presencial, a gente ficou preso justamente às questões burocráticas da educação que precisavam ser arrumadas. Era, por exemplo, o nosso currículo, né? O currículo municipal, que é a base curricular comum, que todo o município tem seu currículo, né? Aprovado, isso aprovado em Câmara, né? De vereadores e tal, e que é o norte para todos os municípios trabalhar. E a gente não tinha isso. Então, assim, cada escola trabalhava da forma que os professores decidiam como ia trabalhar. Então, na escola da Sucupira trabalhava assim, na escola do Santiago trabalhava assado. Não tinha uma base comum para que isso fluísse, né, da melhor forma, como um corpo, como uma unidade. E isso a gente trabalhou muito em cima desse currículo, aprovamos o currículo e fizemos também, reestruturamos o Conselho Municipal, o Fórum Municipal de Educação, criamos, deu tempo, né, de a gente estudar e criamos o NUME, que é o núcleo, né, para atender os nossos alunos especiais. Então foram várias ações, entre outras ações menores, né, mas não menos importantes, que juntamos nesse período, trabalhamos muito nesse primeiro ano para reestruturar a educação. Então, quando foi em 2022, além de a gente estar trabalhando com as escolas, né? Pensando em cada escola, pensando o que deveria fazer, projeto de cada uma, para a gente ver a reforma que deveria ser feita em cada uma delas e assim por diante. Então, foi um trabalho gigantesco. Mas quando findou o ano, tivemos, né, o resultado bem positivo, porque a gente teve, a educação foi reestruturada do ponto de vista burocrático, né? Como, por exemplo, o regimento que não existia, a gente discutiu, criamos e assim por diante. O conselho, que ainda era, imagine, o conselho era uma lei que foi criada, se eu não estou enganado exatamente, me perdoe se eu estou enganado, mas assim, foi em 97, escrito à mão ainda, caneta. Então, era muita coisa assim que me assustava de ainda estar naquele formato. E isso a gente conseguiu dar essa roupagem, né, mudar de uma forma geral. Reestruturamos o setor, né, de alimentação escolar, que era um local que não era adequado, tinha um mínimo de ambiente para armazenar, por exemplo, frios, né, os frangos, só podia vir uma quantidade mínima. Então a gente conseguiu reestruturar tudo, equipar nossas escolas com geladeira, com freezer, ventiladores, todos os equipamentos que para a gente hoje é algo básico, né? Não dá para imaginar hoje uma escola que não tenha, por exemplo, uma geladeira, um filtro. E a gente viveu esse ambiente, né? Então a gente fez toda essa reestruturação e começamos em 2022 já dando passos largos em relação ao que estavam anteriormente, né? E daí para frente a gente só foi implementando e melhorando ainda mais o que se tinha, né? Criando algo que desse uma sustentabilidade na educação. Agora sim, a educação é diferente de alguns outros setores que a gente investe hoje, a gente faz hoje, amanhã ou daqui a um ano a gente observa o resultado. Não é. A educação precisa de um tempo relativamente bem grande. A gente precisa talvez aí de 8 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos. Nenhum município melhorou a educação em 3, 4, 5 anos. Isso requer um tempo. Mas a gente já consegue observar alguns sinais de melhoras, né? Então a gente pensou muito nessa linha. Tinha a questão da recomposição da aprendizagem, né? De tentar resgatar aquele aluno que ainda não estava com os conhecimentos adequados para aquela série. Então a gente tentou trabalhar também com esses alunos. Identificamos alunos que precisavam de uma atenção especial. Então foi um 2021 com muito trabalho, mais rico nesse sentido, né? Inclusive a nossa creche, né, o nosso CMEI, surgiu desse período. Foi um período que estudamos, avaliamos o espaço, avaliamos o local,
definimos um projeto, definimos custo, e foi ali que a gente definiu que iríamos construir. Então, foi um momento difícil, mas rico do ponto de vista de produção. É, olhando por esse lado, a gente também tem outras coisas além de, por exemplo, as pessoas que precisam de uma necessidade a mais. As pessoas que, para uma série, Sim. ainda tá mais. A gente também tem uma ação que está sendo tomada até pelo governo federal, Sim. né? Que é as evasões escolares. Sim. E aí, como o governo federal já está tomando iniciativa quanto a isso, queria saber o que a gestão aqui municipal também está tomando quanto a isso. Porque olha, como eu falei antes, o prefeito também já falou sobre, que foi até quanto até uma mudança na segurança. Sim. Porque quando a gente diminui a evasão escolar, diminui também o tanto de o tanto de adolescentes, vamos dizer, na rua, Sim. sem uma devida ocupação. Sim, né? sim. E aí, eu queria saber também, justamente eu queria saber quais são as medidas que estão sendo tomadas para isso. Perfeitamente. Veja bem, essa questão da evasão escolar nos preocupa desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que entramos. Porque, assim, eu observei escolas que estavam com um número de matrícula muito além do que, de fato, a capacidade daquela escola. E aí eu me perguntava, como assim? Como é que eu tenho uma escola que tem uma capacidade de 300 alunos, tem 500 alunos matriculados? Onde estão esses alunos? Né? E isso me preocupou de fato. E qual foram as medidas que a gente vem fazendo? Olha, a gente não está tomando medida, por exemplo, esse ano. A gente vem tomando a medida desde o primeiro ano que assumimos, identificando os alunos. Com o NUME, a gente tem um assistente social no espaço, que é justamente para identificar esses alunos que estão faltosos, digamos assim, e fazer as visitas nas residências. Os próprios diretores também faz esse acompanhamento em sala, né, para tentar identificar com mais brevidade possível. E, além do mais, a gente tem um programa, inclusive, que é do governo federal, que é a Busca Ativa, que eles identificam para a gente os alunos que não estão frequentando. E, além do mais, a gente tem uma situação que é o do Bolsa Família, que a cada 2 meses, se eu não estou enganado, 2 meses ou 3 meses, a gente precisa alimentar a base, informando na base quais são os alunos que não estão frequentando. É verdade. Ou identificando os alunos, né, que estão, por exemplo, não estão matriculados e assim por diante. Porque isso interfere diretamente no Bolsa Família. Então, assim, essa questão do Busca Ativa, ela já foi um problema para o município, quando eu falo das escolas municipais. Hoje a gente tem problema? Temos problema. Mas é numa dimensão ainda bem menor. Ou seja, a gente vem a cada dia identificando com mais rapidez e tentando solucionar isso. Eu tenho escola, por exemplo, que tem zero aluno. Escola não, tenho várias escolas com 0 aluno fora da escola. O único probleminha, né, digamos assim, onde aparece com maior brevidade, assim, os alunos que começam a ter, de certa forma, uma evasão maior, é justamente no fundamental, anos iniciais, que é do 6º ao 9º ano. Que na maioria das vezes são alunos de uma idade acima de 10, 12 anos. Alguns deles são alunos que já têm alguns anos de repetição, que a gente chama de distorção seriedade, e são, de certa forma, desestimulados a isso, e acaba tendo uma frequência menor. O que é que a gente vem fazendo desde o início? A gente vem criando uma turma, que é a turma para jovens e adultos, justamente para tentar trazer essa educação mais adequada para esses alunos, para que a gente não tenha esses alunos fora da escola. Graças a Deus a gente vem ampliando e muito a questão dessas turmas, né, de jovens e adultos, inclusive, quando eu cheguei tinha só o Monsenhor que tinha turma à noite para esses jovens e adultos. Hoje a gente tem Monsenhor, a gente tem Escola Irmã Brandão, a gente tem o Sítio das Flores, tem São Nicolau e tem diversas outras escolas das zonas rurais aí. Algumas começou, já não tem mais, outras ainda continuam, como é o caso do Noventinha, como é o caso do Tomba.
É o caso ali de Malhadinha, de aqui do Candeal Estrela, de Mocambo, Rocinha. Então, são várias outras escolas que a gente vem estimulando essas ações e que vem surtindo efeito, né? Efeito positivo. Olhando por esse lado, a gente vê também que pode ser um problema é um problema também que a gente tem para educação especiais, né? Para Sim. pessoas que precisam Sim, de uma necessidade maior, né? sim. Aí eu queria saber como é também a gestão com base nesses para essas pessoas, né? Pois As bem. pessoas com necessidades especiais. Pronto. Assim, ó, a gente tem alunos que já têm diagnóstico, já tem o relatório, né, identificando a condição do aluno. Esses alunos a gente vai ter um atendimento adequado à realidade dele. Se precisa do monitor, vai ter um monitor. Né? A gente tem hoje, que a gente não tinha, intérprete de Libras. Né? A gente tem uma menina, inclusive, que acompanha, acho que é um aluno, que ele é mudo. Então, assim, a gente tem essas soluções, digamos assim, para o problema que a gente já tem. Por outro lado, a gente tem alunos que ainda não foi identificado, né, o diagnóstico dele, mas se percebe na escola que é um aluno que precisa de uma atenção, que precisa de uma investigação, para que a gente, cada vez mais cedo, a gente possa ajudar esse aluno, para que esse aluno supere a dificuldade dele, ou pelo menos minimize, né, a dependência das pessoas, porque a gente sabe que com a mãe, né, uma família que tem um aluno especial, a família é toda especial. Verdade. A família fica todo voltado para aquela criança. Então, a gente, quanto Secretaria de Educação, quanto município, quanto entidade pública, né, a gente precisa dar as condições, as principais condições, para que esse aluno consiga desenvolver. Esse número a gente tem atendimento com psicopedagogo, a gente tem atendimento com psicólogo, assistente social, como eu falei para vocês, a gente tem educador físico, a gente tem monitor de música, monitor de artes. Então, isso vem trazendo um resultado muito positivo. Ultimamente, tem mais ou menos umas 5, 6 semanas que tinha um aluno que não verbalizava, não lembro se era um aluno ou era uma aluna, não verbalizava, era aquele aluno que era muito presa, né? Não verbalizava. E foi exatamente em uma aula de música que essa criança verbalizou. Então, assim, é algo que a gente fica arrepiado, né? De ver o resultado funcionando com tanta potencialidade. Então, assim, os alunos especiais, pode ter certeza, a gente também tem um atendimento especial. É barato? Não é barato. Hoje a gente tem aproximadamente 170 crianças sendo acompanhadas com o monitor. Isso representa um custo, não é um custo, não é um investimento significativo mensalmente. Sem falar nos espaços que criamos, como uma sala, né, mais ou menos desse porte. E nessa sala a gente tem os livros, os brinquedos, né, os instrumentos que adequado para ter um desempenho, né, para que eles tenham um desempenho ali. Então, a gente vem fazendo as salas de recursos. A gente não tinha sala de recurso nas escolas das zonas rurais, já comecei a fazer. A gente já tem hoje no Saturnino, que é na Sucupira. A gente já tem na Rocinha. A gente já tem na Chapada. São escolas pequenas, né? E que não tinha e que hoje a gente já tem. E agora a gente estamos concluindo mais duas, que é lá no Mandacaru e no Santiago. Justamente escolas que a gente equipa para receber esses alunos e dar um atendimento com um profissional, né, específico, para a gente tentar acelerar ou melhorar o rendimento dele na escola. O senhor falou sobre as aulas de música, por exemplo, para educação especiais. A gente também tem oficinas, certo? Sim. Algumas oficinas de cultura e lazer, talvez, ou cultura e esporte. Sim. A gente tem... o que foi que a gente fez? Não tivemos condição de fazer todas essas oficinas dentro da escola.
Uhum. Fizemos a parceria com a SEDES, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, e isso foi criado as oficinas, né, de futebol, né, de esporte de uma forma geral, as artes marciais e assim por diante. E ampliamos na nossa rede um profissional que é o profissional de arte. Ó. Inclusive na rede a gente só tinha um profissional, 20 horas. A gente fez o enquadramento dele, ou seja, dobrou a carga horária dele, e ele está atendendo em 2 escolas. É suficiente? Não, não é suficiente. Mas a gente está nessa perspectiva de isso ampliar, de trazer ou oportunizar os nossos alunos a fazerem, por exemplo, alguma coisa que ele possa criar, por exemplo, a parte de teatro, né, de música, de dança, né, de uma forma geral. Porque a gente precisa dar a oportunidade às crianças a escolher o caminho. Não fazer o contrário, né? Dizer que a criança não quer nada, sem sequer oferecer uma oportunidade para eles. Vocês aqui são exemplo disso, né? É, sim. Eu sempre tenho isso, né, em mente, porque assim, não vá para uma escola em que a escola tem uma escola feia, com as pessoas desanimadas lá dentro, em que malmente tem uma merenda, um negócio que não é atrativo. Ninguém absolutamente vai querer. Pior que verdade. A educação é uma educação que a gente tem que mostrar algo atrativo para os nossos jovens, para as nossas crianças. Mostrar para ele a importância de estar ali. E ser algo bom, algo prazeroso. Estudar não pode ser algo que está penalizando o aluno, que está criando uma coisa. Não. Estudar tem que ser algo de prazer, de alegria, de o aluno acordar de manhã e acordar vibrando porque vai para a escola. E essa a nossa intenção, essa a nossa vontade. Todos querem. Verdade. Nenhuma criança nasceu e dizendo que não quer estudar. Todos querem. Agora, precisa de uma força-tarefa. Não é também apenas a escola, não é também apenas o gestor. Parte também da família. É a família mostrar a importância da escola, em levar aquela criança desde cedinho para deixar na escola lá, né, para entregar o professor e ir lá de noite buscar. Eu falo porque eu tenho uma filha e ela tem 4 anos hoje. O dia nem sempre eu consigo levar à escola, né? Mas o dia que eu vou levar ou o dia que eu vou buscar é uma alegria, né, sem precedentes. Então, toda criança pensa assim, não é diferente. Então a gente, pais, né, nós, familiares, que precisamos dar ainda mais a importância à educação, dar mais importância àquela ação de levar a criança para a escola. Não é, não é uma ação comum, entende? É uma ação de grande importância. É você pegar no braço de uma criança e chegar a deixar na escola de manhã cedo, para ela passar aquele período, à tarde você buscar, ou próximo meio-dia, porque ela tem que entender que ali é uma ação de crescimento, é uma ação de desenvolvimento da criança, e a criança compreende isso. Se você observar, nenhuma criança, com raras exceções, por algum motivo ou outro, rejeita a escola, né? Agora, a partir do momento que ele vai ficando mais velho, né, vai chegando aos seus 12, 15 anos, ele já começa a entender a vida de uma certa forma e começa a ter prioridades. Para mim é melhor, me dá prazer mais ficar aqui, né, brincando ou fazendo outra coisa, eu vou ficar aqui, né? E não na escola. Então a gente precisa amarrar isso. Aqui é importante, aqui é bom, você gosta, mas na escola tem que acontecer, né? Então, se você fizer isso desde cedo, com certeza não vai haver problema no futuro. Eu tenho uma visão, não sei se concorda comigo, mas é meio que não deixar, dar a sensação de uma obrigação. Apesar de ser. Mas não pode ter essa sensação, porque essa sensação só faz com que a pessoa tenha desprezo para a educação. É a visão que tem não sei se concorda. Concordo plenamente. Inclusive, quando você, por exemplo, vocês aqui, tem que ter algo que atraia, né? Não é mais apenas a sala de aula com o professor ditando ou escrevendo no quadro que você vai se sentir atraído pela escola, né? Não é. Agora é uma contrapartida. A escola, o professor, aquele conteúdo é importante, precisa ser feito, mas você precisa experimentar outras coisas que é ligada à escola, que é ligada à educação e que talvez vai lhe dar o norte, né? Vocês estão aqui iniciando
nesse processo aqui, né, na área de comunicação de uma forma geral, certamente a escolha de vocês para a profissão está relacionada a alguma coisa que vocês vivenciaram aqui. É, né? pode ser. A minha decisão de seguir um curso, né, que tinha mais a ver com números, por exemplo, apesar de economia não ser exatamente números, porque a gente tem uma economia que a gente chama de economia política, que é uma economia menos exigida, né? E tem a economia aplicada, que é mais direcionada para a parte, né, dos nossos índices aí que a gente entende, né, de economia. Então, a minha decisão de fazer economia, né, partiu justamente do meu interesse, da minha vontade, do meu gostar das disciplinas que envolvia cálculo. Né? Então, é essas decisões que a gente, né, nossas crianças tomam no decorrer da vida. Verdade. Agora, como anteriormente no começo do podcast você tinha falado que o senhor veio da comunidade do Boa Vista. Boa Vista. Aí eu queria saber um pouco sobre a gestão com base nas comunidades rurais também. Sim. Porque é um setor importante da cidade. Principalmente que a cidade, pelo meu conhecimento, é majoritariamente rural, né? Rural, com certeza. Sim, Perfeitamente. Quando a gente chegou, o prefeito já tinha me sinalizado isso, né? Que teria que dar importância à zona rural. Teria que dar atenção às escolas das zonas rurais. E isso a gente fez. Né? Reformamos todo, ampliamos todas, deixamos todas as escolas em um ambiente perfeito, estimulamos, só que a zona rural a gente tem um problema sério, que é justamente a questão do multisseriado. É o aluno que, por exemplo, em uma determinada comunidade tem 2 alunos do primeiro ano, tem 5 do segundo ano, tem 8 do terceiro ano. E assim, uma série só não faz uma turma. É necessário juntar essas séries para que a gente consiga formar uma turma e manter aquele aluno na escola. E manter a escola ativa. Isso é importante. Veja bem, já não é mais atraente a gente ter uma turma com várias séries. Isso já é provado, já foi, não é uma fala minha, isso já foi avaliado, né? Que não é mais algo bom para o aluno, para o desenvolvimento do aluno, essa realidade. Então a gente precisa encaixar, a gente precisa manter a escola, mas a gente precisa ter essa consciência. Em 2021, aproximadamente, um terço dos nossos alunos, aproximadamente 1.000 alunos, eram multisseriados, ou seja, eram alunos que estudavam em salas com outras séries. Hoje, a gente tem alunos assim? Temos, mas isso reduziu para pouco mais de 200 e pouco alunos. Então, a gente já tem uma redução significativa. Por que não eliminamos? Porque é uma opção da comunidade, uma opção do prefeito em si, de que a escola mantenha aberta naquela comunidade. Então, para manter aberta, infelizmente, não dá para manter uma turma de um aluno com 2, né? Uma turma com 2 alunos, 3 alunos. Então, a gente acaba multisseriando para manter aquela escola naquele local. Porém, a gente já fez um remapeamento da rede, né? E a gente já tem algumas soluções e que perpassa justamente por ações mais com investimentos maiores. Como, por exemplo, construímos o CEMEI. A ideia é a gente fazer centros, né, de formação para a educação do infantil e também construir espaços em locais estratégicos que a gente possa dar ao aluno todas as condições necessárias e, inclusive, retirar esse multisseriado. Ou seja, construir espaço, cortando rapidinho, sim. Em locais que a gente consiga dar esse suporte. A visão sobre o multisseriado que eu tô entendendo é que do problema que pode ter é sobre o conteúdo, né? O conteúdo que um aluno do 8º ano não pode... Um conteúdo que o aluno do 6º ano não pode ter do 8º. Sendo multisseriado, sendo vários alunos numa mesma série, tem um problema no conteúdo, né? Perfeitamente. Lembrando assim, na nossa rede, a gente não tem multisseriado para séries finais, ou seja, do 6º ao 9º ano a gente não tem. Mas 4º e 5º ano a gente praticamente eliminou.
o que a gente tem ainda é, dentro do infantil, por exemplo, o grupo 4 e o grupo 5, o primeiro, segundo ano, ainda há algumas escolas que têm esses alunos. Infelizmente, ainda há, e que pra gente não é bom, não é legal. A gente vem tentando reestruturar, mas assim, de uma certa forma, há também uma resistência da comunidade, dos pais, porque acha que a gente vai retirar a escola, fechar a escola daquela comunidade. E a ideia não é essa, não é fechar a escola. A ideia é dar ao aluno as condições necessárias para a idade dele. Né? A ideia é essa. Eu não posso penalizar o nosso aluno, é o que você falou. Imagine, se uma manhã é pouco para um aluno do primeiro ano, imagine uma professora com uma manhã para dar o mesmo conteúdo do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. É quase que impossível isso acontecer. Né? Agora você podia dar as considerações finais, principalmente para o público que pode estar assistindo aqui. Pois bem, primeiro é agradecer mais uma vez a todos, né? Agradecer a vocês pela iniciativa, parabenizar, inclusive. Em alguns momentos fui apertado aqui pelas perguntas. Assim, é alto nível. Sinceramente, é um trabalho de alto nível. Então, parabéns a vocês, né, por esse trabalho, à escola pela iniciativa, né, aos professores, gestores que estão nessa frente da escola, a todos, né, que estão nos ouvindo e etc. E dizer para vocês que estarei sempre à disposição, né, pode contar comigo. Eu sei que Ladejane sempre vai atrás de mim, né? Quando precisa de transporte, precisa. E eu tenho o maior prazer de fazer isso, de estimular isso. Só não consigo fazer aquilo que eu não tenho jeito, mas o que eu puder fazer, apesar de entender que o Estado, né, que essa é uma escola estadual, mas eu tenho que entender que vocês são do município, então a educação é municipal. E a evolução de vocês, o desempenho de vocês, também é importante para mim. É tornar vocês exemplos, né? Para os nossos jovens, para os nossos alunos. E aproveito para que esse projeto consiga, né? Contaminar de uma forma boa as nossas escolas, né? Talvez a Irmã Brandão, a Monsenhor, a Escola do Sítio das Flores, do São Nicolau, que são alunos com a idade, né, parecida com a de vocês, que está ali entre os 12 e 15 anos, né, 10, 11 mais ou menos, 15 anos, que é justamente os nossos alunos que são o potencial, né, do futuro de estar aqui substituindo vocês, como já tem as meninas aí, né, que vieram da escola municipal, acredito, foram. Então, essa é a nossa proposta, né, de estar sempre estimulando e colocando aqui, ó, o braço, né, à disposição para estimular e fazer cada vez mais e melhor para o nosso município e para os nossos alunos. Prontinho. Eu vou dar obrigado para o senhor por ter agradeço. Vindo aqui, comparecido ao podcast. Esse foi o Sertãocast, podcast Sertão, um projeto escolar do Carlos Valadares, Colégio Estadual Professor Carlos Valadares. Eu peço que compartilhe, se inscreva e dê like nesse vídeo. E obrigado pela presença.